Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Na aula de hoje, eu vou ensinar esse lindo bico carinho, que ele tem esse aspecto bem suave, delicado, como um toque de carinho mesmo. Muito delicadinho, super simples e fácil de fazer. Para você deixar aí um acabamento bem encantador nas suas peças em crochê, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Vem acompanhar sempre aqui as nossas aulas, são preparadas com bastante carinho, especialmente para você, tá bom? Então, pegue agora o seu material e vamos fazer crochê! Esse bico é composto por 3 carreiras. Então, na primeira carreira, ele vai ficar com esse aspecto aqui. Eu já fiz no meu, eu só vou explicar para você como que você vai fazer aqui no seu. Então, você vai fazer independente se o seu tapete termina com pontos vazados ou se ele é como esse, todo fechadinho. Esse aqui é o padrão que eu ensinei na aula passada, o padrão de patinhas. Então, ele termina todo fechado em volta. Então, eu fiz esse primeiro acabamento aqui. Mesmo se o seu ponto terminar com pontos vazados aqui no seu tapete, você vai fazer esse acabamento para que tenha certeza que não vai enrugar o seu tapete. E porque ele já é parte da primeira composição desse bico. Então, você vai prender o fio aqui da cor que você desejar, e aí você vai prender o fio e subir 5 correntinhas bem no cantinho, que esse é o passo a passo que inicia pelo canto. Então, eu já vou falar como que vai ficar esse canto, que, como você pode ver, ele é diferenciado das demais partes. Então, você vai prender aqui o seu fio, e aí vai fazer 5 correntinhas e prender um ponto baixo aqui, no mesmo lugar onde tá aqui o seu ponto do cantinho. Vai fazer mais 5 correntinhas e prender o ponto baixo no mesmo lugar. Esse passo a passo é o passo a passo do canto. Então, em todos os cantos você vai fazer isso. Você vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Vai prender dessa forma. E nas demais partes, você vai fazer apenas 3 correntes, um ponto baixo. E aí, o espaço que você vai deixar é de uma forma que as correntes fiquem esticadinhas assim, porém sem enrugar o seu trabalho. Então, a distância aproximada depende do ponto de cada um. No meu caso aqui, deu 3 pontos aproximadamente. Eu pulo 2 pontos, no terceiro eu prendo o ponto baixo, faço 3 correntes, no terceiro ponto eu coloco o ponto baixo. E aqui nas laterais, onde não tem esses pontos marcados, né, as correntinhas aqui por cima, você vai fazer da mesma forma. Você vai colocar o ponto baixo, 3 correntes, e aí elas vão ser esticadas a um ponto que elas fiquem folgadinhas assim, porém retas, sem enrugar, sem puxar demais para que o trabalho entorte, tá bom? Esse é o passo a passo da carreira primeira, né, da primeira carreira número 1, desse bico. Então, você vai fazer isso em toda a extensão do seu tapete, até você encontrar aqui onde você prendeu o seu fio na hora de fazer o primeiro ponto. Quando chegar lá, você vai prender aqui junto o seu ponto baixo, finalizando a carreira aqui. Feito isso, nós vamos começar essa segunda etapa do ponto, a segunda carreira, que deixa esse aspecto aqui, olha, que lindo. Nós vamos trabalhar agora por dentro
das alcinhas aqui que ficaram na composição dessa primeira parte do bico. Então, nós vamos inserir a agulha por baixo dessas alcinhas e trabalhar em todas, sempre por baixo aqui. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer um ponto baixo, essa é a sequência de todas as alcinhas, com exceção do canto, que eu vou mostrar aqui para você como fazer. Então, começa com um ponto baixo na sequência, e aí vai fazer um meio ponto alto, lembrando que no meio ponto alto você laça igual ao ponto alto, porém você tira todas as alcinhas aqui de uma só vez. Em seguida, você vai fazer um ponto alto, tirando de duas em duas, né? E aí, vai repetir os dois primeiros. Um meio ponto alto e um ponto baixo. E para finalizar, você vai entrar aqui, ó, no ponto baixo de base, aqui por dentro, e vai prender um ponto baixíssimo. Ele vai ficar com esse aspecto aqui, esse acabamento, bem bonitinho. Ele vai, como os pontos vão do menor para o maior e do maior para o menor, ele dá essa curvinha aqui, ele fica com esse aspecto bem lindinho mesmo e simples de fazer. Então, vamos lá, vou fazer mais uma vez. Então, você vai entrar por baixo da alcinha com a agulha, laçar o fio, fazer um ponto baixo, em seguida, laça o fio e faz um meio ponto alto, laça o fio, faz um ponto alto. Essa é a parte mais alta do bico. E agora, vai começar a descer novamente. Então, você vai fazer novamente um meio ponto alto, um ponto baixo, e para dar o acabamento aqui, entra dentro aqui do ponto, por dentro das duas alcinhas que fica aqui no Vzinho, e faz um ponto baixíssimo. Quando você faz esse ponto baixíssimo, ele dá uma viradinha nos pontos para frente, dando esse aspecto aqui, essas trancinhas. Fica bem bonitinho. Quando chegar ao canto, o passo a passo que você vai fazer será o seguinte, sempre da mesma forma, pegando aqui por baixo da alcinha, nessas duas alcinhas maiores, que será o canto. Então, você vai fazer o ponto baixo, o meio ponto alto, um ponto alto. O início é igual. Ponto alto. Agora, você vai repetir a mesma sequência de trás, da frente aqui para trás. Então, você vai fazer novamente um ponto alto, essa é a diferença, é um ponto alto mais. E aí, meio ponto alto e o ponto baixo. O ponto baixíssimo, você vai prender aqui nesse ponto de base. E vai prender o seu ponto baixíssimo. E repetir o processo na segunda alça maior. Um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Novamente um ponto alto, meio ponto alto, e o ponto baixo. Olha só. E vai prender o ponto baixíssimo aqui
nesse ponto baixo de base. E vai seguir aqui na lateral, fazendo o mesmo processo que você fez aqui, igualzinho. Quando chegar lá no canto, novamente você vai repetir o processo, ele vai ficar dessa forma, olha lá, igualzinho. Então, vou fazer até o final e mostrar como faz a terceira parte aqui desse bico. Para fazer a terceira e última parte desse biquinho, nós vamos fazer da seguinte forma: trabalhar apenas nas alcinhas de trás do ponto, seguindo a seguinte sequência. Ela será trabalhada toda em pontos baixos, então nós vamos pular o primeiro ponto, que é o ponto baixo, a gente vai pular ele e fazer o ponto baixo, pegando aqui pela alcinha de trás apenas, ou seja, entrando com a agulha pelo meio da correntinha aqui que se forma por cima dos pontos. E vamos fazer pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo em cima do meio ponto alto, um ponto baixo sobre o ponto alto, um ponto baixo sobre o próximo meio ponto alto e um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo. 4 pontos baixos, então, em sequência. E aí, quando chegar aqui no ponto baixíssimo, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Vai ficando dessa forma. E aí, nós vamos pular novamente o ponto baixo e seguir trabalhando 4 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás, ou seja, entrando com a agulha no meio da corrente. Terceiro, quarto. 4 pontos baixos, e aqui sobre o ponto baixíssimo, vai colocar também pegando pela alcinha de trás, um ponto baixíssimo, pular o ponto baixo de base seguinte e seguir com mais 4 pontos baixos aqui nessa mesma sequência. Simplesinho, é só isso, essa última etapa. Então, são 4 pontos baixos em sequência, um ponto baixíssimo sobre o ponto baixíssimo, pula o primeiro ponto baixo de base, e segue novamente com mais 4 pontos baixos, e assim por diante, em todas as alcinhas aqui do trabalho. Chegado aqui no canto, vai fazer como nos demais, porém com 5 pontos baixos. Então, eu vou pular aqui esse primeiro ponto, que é o ponto baixo, e vou fazer aqui 5 pontos baixos em sequência, pegando pela alcinha de trás apenas. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu faço sobre o ponto baixo aqui, eu coloco o meu ponto baixo, pulo o primeiro ponto baixo aqui da sequência e sigo com mais 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base, também pela alcinha de trás, e sigo trabalhando normalmente nas demais carreiras, pulando o primeiro ponto baixo, mais 4 pontos
baixos, um ponto baixíssimo. Pulo o primeiro da base, 4 pontos, um baixíssimo. E assim eu faço em todo o bico. E no final, eu fico com esse acabamento aqui. Deixa eu mostrar essa lateral que eu já fiz. Olha só que lindo que ele fica. Fica lindo. Aqui onde você faz o ponto baixíssimo, ele dá essa viradinha aqui de leve. Olha só. Cheguei então aqui ao final do biquinho. Olha que delicadeza que fica. Ele fica bem suave, bem bonitinho. Super delicado. Uma graça. Olha só. Muito lindo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi preparado com muito carinho para você, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para acompanhar sempre aqui as nossas novidades e apoiar o nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima aula!